Vivemos em uma era onde a opinião dos outros parece ter mais peso do que nunca. Redes sociais, colegas de trabalho, familiares e até desconhecidos parecem ter uma opinião formada sobre tudo o que fazemos. Mas os antigos estoicos nos ensinaram algo revolucionário. Se queremos paz interior, precisamos aprender a não nos importar com aquilo que não controlamos. E a opinião alheia é o exemplo mais claro disso. Antes de começarmos, se inscreva no canal Sincero para receber a mensagem estoica que falta para sua vida mudar de rumo. Assista ao vídeo até o final, pois a mensagem que compartilharei pode ser a chave para mudar seu destino para sempre. Os estoicos defendiam que o foco da nossa atenção deve estar apenas naquilo que depende de nós, nossas escolhas, nossas ações e nossa maneira de interpretar os acontecimentos. Marco Aurélio, em Meditações, afirmou: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve ao próprio fato, mas à sua interpretação dele. Em outras palavras, o problema não é o julgamento alheio, mas a importância que damos a ele. Uma vida baseada na busca pela aprovação dos outros é uma prisão invisível. Quantas vezes você já hesitou em tomar uma decisão porque pensou: o que vão pensar de mim? Mas a verdade é que a maioria das pessoas está muito mais preocupada consigo mesma do que com você. E, no fim das contas, ninguém vai pagar suas contas ou resolver seus problemas por você. Então, por que dar tanto poder aos outros? Os estoicos nos lembram que há uma força imensa na indiferença. Ser indiferente não é ser insensível, mas escolher com sabedoria o que merece sua atenção. Quando alguém o critica, você tem duas opções: se importar e perder sua paz ou ignorar e seguir em frente. Como Epicteto ensinava, o que perturba os homens não são as coisas em si, mas os juízos que fazem sobre elas. Certo, mas o que fazer com as pessoas que te tratam mal ou tentam sabotar suas escolhas? O conselho estoico é claro: não reaja com rancor, mas com superioridade. Não é sua função mudar os outros, apenas preservar sua serenidade. Deixe que os maldosos afundem nas próprias ações, enquanto você se mantém firme e sereno. Ignorar alguém que quer o seu mal é o maior ato de resistência e força. Como Marco Aurélio disse, a melhor vingança é não se assemelhar ao injusto. Essa filosofia também ensina que não devemos nos desgastar tentando explicar nossas escolhas para todos. Nem sempre os outros entenderão seus motivos, e tudo bem. Viver para agradar é uma forma lenta de morte. Quando você deixa de buscar aprovação externa, encontra liberdade. Isso pode parecer difícil no começo, mas cada vez que você escolhe não reagir a um julgamento, está um passo mais perto de uma vida plena e livre. Por que deveríamos nos preocupar tanto com o que os outros pensam de nossas decisões? A opinião dos outros não é algo que devemos controlar ou valorizar. Apenas nossas ações e reações estão sob nosso domínio. Como dizia Epicteto, não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim a maneira como os interpretamos. Imagine alguém te criticando por seguir um caminho fora do esperado, largar um emprego estável para empreender, terminar um relacionamento que não te faz bem ou escolher uma vida mais simples, sem ostentação. Muitos ao seu redor podem julgar ou tentar desencorajá-lo, mas o que eles realmente sabem sobre suas lutas, seus sonhos e suas responsabilidades? No final do mês, ninguém vai pagar suas contas por você. Então, por que dar tanta importância a pareceres que não mudam em nada sua realidade? Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, acreditavam que a verdadeira liberdade está na capacidade de ser indiferente às opiniões dos outros, especialmente às críticas destrutivas e mal intencionadas. Eles nos incentivam a aceitar que o mal e a injustiça existem no mundo, mas que cabe a nós não permitir que eles afetem nossa paz interior. Se alguém te trata mal, ignore-o. De que vale perder seu equilíbrio por atitudes alheias? Marco Aurélio costumava dizer que a melhor vingança é ser diferente de quem te faz o mal. A indiferença não significa desprezo, mas sabedoria. É entender que nem todos vão entender suas escolhas. Mais importante, que isso não tem relevância. A única pessoa que deve aprovar suas decisões é você mesmo.
Ao deixar de buscar a aprovação externa, você se liberta das amarras sociais que tentam moldar seu comportamento. Assim, pratique a filosofia estoica. Ao ouvir uma crítica injusta ou sentir-se tentado a justificar suas ações, pergunte-se: isso afeta minha essência ou apenas o que outros esperam de mim? E lembre-se, no final, você é o único responsável pela sua própria felicidade. A arte de viver em sigilo e tomar decisões discretamente. Vivemos em um mundo que valoriza a exposição constante. A maioria das pessoas sente a necessidade de compartilhar seus planos e conquistas, buscando aprovação e reconhecimento. Mas os sábios antigos, especialmente os estoicos, nos ensinam que há grande poder em viver com discrição e silêncio. Manter seus projetos e decisões em sigilo é uma forma de proteger seus objetivos, ao mesmo tempo, preservar sua paz interior. Tomar decisões importantes sem anunciar ao mundo é um ato estratégico e poderoso. Quando falamos demais sobre nossos planos, abrimos espaço para críticas, interferências e inveja. Marco Aurélio, um dos grandes expoentes do estoicismo, dizia: fique longe das distrações e mantenha-se focado no que realmente importa. E muitas vezes, essas distrações vêm das opiniões alheias, que contaminam nossas ideias ou geram inseguranças desnecessárias. Manter silêncio sobre o futuro é também uma forma de se blindar emocionalmente. As palavras têm poder, e quanto mais você fala, mais aumenta suas expectativas, tanto as suas quanto as dos outros. E caso algo não saia como planejado, a pressão externa pode fazer você se sentir derrotado. Em vez disso, os estoicos sugerem que devemos agir com calma e sem alarde. Fale menos, faça mais. Deixe que suas conquistas falem por si mesmas no momento certo. Outra vantagem de viver em sigilo é evitar a influência negativa de pessoas que podem torcer contra você. Ao dividir seus planos com todos, você corre o risco de atrair inveja ou ser desencorajado por quem não entende suas motivações. Como diz o ditado popular, o olho gordo é rear. Por isso, quanto menos as pessoas souberem sobre seus próximos passos, mais protegido você estará. Não se trata de ser paranoico, mas de ser prudente. Além disso, manter silêncio sobre suas decisões é uma forma de cultivar a autodisciplina e a confiança em si mesmo. Quando você não depende da validação dos outros, aprende a confiar no seu próprio julgamento e segue em frente sem hesitar. Como Epicteto ensinava, a liberdade está em ser autossuficiente. Ao não precisar de opinião ou reconhecimento alheio, você se torna verdadeiramente livre para agir conforme seus valores e objetivos. Uma vida em sigilo também promove a humildade. Ao não anunciar suas intenções ou conquistas, você evita cair na armadilha do ego. Quem faz por si mesmo, e não pelos outros, tem um caminho mais leve e menos turbulento. Viver em silêncio é um ato de sabedoria. Não há necessidade de provar nada a ninguém. A exposição excessiva, como a carência emocional, sabota seus objetivos. Em tempos de redes sociais e superexposição, parece comum e até normal compartilhar tudo: sonhos, metas, frustrações e conquistas. Mas essa necessidade constante de falar sobre a própria vida com qualquer pessoa é, na verdade, uma armadilha perigosa. Por trás desse comportamento, muitas vezes, esconde-se uma carência emocional. Uma busca desesperada por validação externa que pode prejudicar tanto o bem-estar quanto o progresso real dos objetivos. A psicologia moderna explica que esse tipo de comportamento pode surgir da necessidade de sentir-se aceito e valorizado. No entanto, compartilhar seus sonhos indiscriminadamente pode enfraquecer sua capacidade de realizá-los. Ao verbalizar seus planos para todos, você cria uma sensação ilusória de que já fez progresso, um conceito conhecido como satisfação antecipada. Ou seja, ao falar demais, você engana seu cérebro, fazendo-o acreditar que já está mais perto de atingir seus objetivos do que realmente está. Isso leva à perda de motivação e foco, reduzindo as chances de sucesso. Além disso, a exposição constante convida a olhares e julgamentos alheios, e nem todos serão de apoio genuíno. A inveja é uma emoção natural e inevitável nas relações humanas,
E quanto mais você revela sobre seus planos e aspirações, mais suscetível se torna aos pensamentos e energias negativas das pessoas ao seu redor. Não é raro que quem mais torça contra você seja alguém próximo, seja por ressentimento, seja por não aceitar seu crescimento ou mudanças. Outro problema é que a carência excessiva coloca seu poder nas mãos dos outros. Quando você sente a necessidade de contar seus sonhos para todos, o que você está fazendo é abrir espaço para críticas e interferências que podem minar sua confiança. Ao buscar constantemente aprovação ou conselhos, você acaba abandonando sua própria intuição e se torna dependente das opiniões externas. O resultado é a paralisia. Você não avança porque tenta agradar todo mundo, e isso é impossível. Falar menos e agir mais é uma forma de empoderamento. Quando você mantém seus objetivos em silêncio, você cria uma proteção invisível ao seu redor, impedindo que palavras alheias interfiram na sua jornada. Além disso, há algo muito poderoso em surpreender as pessoas com resultados e não com promessas. Como diz um provérbio africano, quando você faz barulho demais, os caçadores te encontram. A soberba e busca constante por aprovação. O vício invisível da sociedade moderna. A necessidade de aprovação é uma armadilha silenciosa, mas poderosa. Em um mundo onde curtidas, elogios e validações se tornaram moeda social, muitas pessoas vivem presas ao desejo incessante de serem admiradas. A soberba, uma forma disfarçada de insegurança, se manifesta como uma sede de reconhecimento, fazendo com que a pessoa dependa emocionalmente da aprovação dos outros. E essa busca constante, se não controlada, pode se transformar em um ciclo vicioso de frustração, instabilidade emocional e esgotamento. A psicologia moderna nos mostra que cada vez que recebemos um elogio ou uma validação, nosso cérebro libera dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e recompensa. O problema surge quando nos tornamos dependentes desse pico químico para nos sentirmos bem conosco mesmos. A pessoa que precisa de afirmações contínuas se torna refém do julgamento externo, moldando suas decisões, comportamentos e até sua identidade para agradar os outros. Isso gera um ciclo perigoso. Quanto mais ela busca a aprovação, mais frágil se torna quando não a recebe. E é aqui que a falta de uma filosofia de vida entra em cena. Sem uma base sólida para guiar suas escolhas e construir seu senso de valor próprio, essa pessoa fica à deriva emocionalmente. A dependência de afirmações externas a torna extremamente vulnerável. Cada crítica é devastadora. Cada silêncio é interpretado como rejeição e cada fracasso vira um golpe pessoal. A vida se transforma em um teatro exaustivo, onde a satisfação nunca é alcançada de forma duradoura. Nesse contexto, uma filosofia estoica poderia operar como uma verdadeira transformação. O estoicismo ensina que a única validação que importa é aquela que vem de dentro. A aprovação dos outros não está sob nosso controle e, portanto, não deve ser uma preocupação. Epicteto dizia: se você deseja ser livre, não se preocupe com o que não pode controlar. O foco deve estar naquilo que podemos dominar. Nossas ações, nossas escolhas e nossa atitude diante dos desafios. A prática da indiferença estoica oferece liberdade emocional. Ser indiferente à crítica e ao elogio significa entender que ambos são apenas opiniões alheias e não definem quem você é. Essa perspectiva nos permite agir com mais clareza e autenticidade, sem sermos escravos da aprovação dos outros. Como Marco Aurélio dizia, o valor de um homem não está na opinião dos outros, mas naquilo que ele sabe ser verdade sobre si mesmo. Uma pessoa viciada em dopamina e validação externa encontra no estoicismo uma saída poderosa. Ao abandonar a necessidade de agradar, ela redescobre a alegria genuína que vem de fazer o que é certo para si mesma. Ao invés de buscar recompensas imediatas e efêmeras, ela aprende a cultivar uma satisfação profunda e duradoura, baseada no progresso pessoal e na paz interior. Por fim, a prática estoica ensina que a verdadeira força está na constância e na serenidade. Quem é emocionalmente dependente vive em uma montanha-russa de emoções, oscilando entre euforia e desespero. Mas quem pratica a indiferença caminha firme, sem ser abalado por elogios ou críticas,
pois entende que ambos são apenas ruídos passageiros. Portanto, o caminho para a liberdade emocional começa com uma escolha simples, mas poderosa: deixar de buscar nos outros aquilo que só pode ser encontrado dentro de si. E, ao encontrar essa força interior, você perceberá que a aprovação dos outros nunca foi necessária para viver uma vida plena e significativa. Libertando-se das correntes da dependência emocional, um caminho com os ensinamentos estoicos. A dependência emocional é uma prisão invisível. Aqueles que vivem sob sua influência frequentemente se perdem em um ciclo de busca por validação, aprovação e reconhecimento, sem perceber que quanto mais se entregam a essas necessidades, mais distantes ficam de si mesmos. A vida se torna uma dança exaustiva, onde cada movimento depende do aplauso de outros, e cada silêncio gera insegurança. Mas essa prisão emocional não é inquebrável. Os antigos filósofos estoicos nos deixaram as chaves para a libertação. O estoicismo é uma filosofia prática que ensina a concentrar nossa energia naquilo que está sob nosso controle e a ignorar aquilo que não nos pertence, incluindo as opiniões, julgamentos e reações dos outros. Ao depender emocionalmente de pessoas ou circunstâncias externas, entregamos nosso poder a algo que não governamos. A verdadeira liberdade só é alcançada quando aprendemos a nos bastar, quando entendemos que a nossa felicidade não pode depender do olhar alheio. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, nos lembram que cada pessoa é responsável por sua própria mente e suas reações. A partir do momento em que você percebe que ninguém tem o poder de definir seu valor além de você mesmo, a prisão começa a se desfazer. Epicteto dizia: ninguém é livre se não domina a si mesmo. A liberdade emocional vem quando você assume o controle do que pensa e sente, sem permitir que o comportamento dos outros determine sua autoestima. É natural que, ao longo da vida, nos aproximemos de pessoas e situações que nos tragam prazer e conforto. Mas confundir afeto com necessidade é onde o sofrimento começa. Quando você se torna emocionalmente dependente, sua identidade se dilui nas expectativas dos outros, e qualquer rejeição é sentida como um ataque pessoal. A filosofia estoica ensina que é possível amar e se conectar sem se perder. Como Sêneca dizia: se você deseja ser amado, ame sem esperar retorno. A indiferença estoica não é frieza, mas sabedoria. É aceitar que o mundo não está nas suas mãos, e está tudo bem assim. Você pode agir com retidão, buscar o que é bom e justo, e ainda assim entender que o resultado das suas ações nem sempre será como você espera. Isso liberta de uma das maiores causas de ansiedade emocional, a obsessão por controle. Quando você abandona a necessidade de controlar as reações dos outros, encontra paz. Além disso, o estoicismo ensina que a vida é impermanente. As emoções, tanto boas quanto ruins, vêm e vão como ondas. A felicidade baseada em afirmações momentâneas é instável por natureza, e a pessoa que se apega a ela estará sempre à deriva. Mas quem pratica o estoicismo aprende a construir uma base sólida de paz interior, imune às tempestades externas. Como Marco Aurélio escreveu: a serenidade é a recompensa de quem vive conforme a sua natureza e não segundo o que o mundo espera. A aplicação desses ensinamentos na vida cotidiana é transformadora. Quando você para de buscar aprovação e reconhecimento o tempo todo, experimenta uma leveza que antes parecia impossível. As decisões se tornam mais claras, pois você as toma com base no que é certo para você, e não no que vai agradar os outros. Os julgamentos alheios perdem o peso que tinham, e você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Essa libertação emocional traz mais do que paz. Ela traz autonomia. Uma pessoa que não depende de elogios ou afirmações se torna mais corajosa, mais autêntica e mais consciente de suas escolhas. O medo de decepcionar os outros desaparece, e no seu lugar surge uma confiança silenciosa, mas poderosa. Uma confiança que nasce do entendimento de que você já é suficiente, exatamente como é. No final, o estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade está em viver de acordo com nossos próprios valores, sem sermos escravos das expectativas externas. Ao aplicar essa filosofia,
a pessoa dependente de afirmações encontra o caminho para a liberdade interior. E nessa liberdade, ela descobre que a maior conquista da vida é simplesmente ser quem se é, em paz consigo mesmo. E se esse vídeo fez a diferença na sua vida, deixe seu like. Ele significa muito, eu te garanto. Tenha uma boa vida estoica e uma vida de sucesso. Até breve.